né? Então, o que acontece? Faz uma regra de transição para absorver esse pessoal, para amenizar os efeitos. Agora, para os novos, as regras de transição aí, para os novos, eles não receberão os efeitos, já entram na regra nova. Então, isso que serve as regras transitórias. E aqui tem dispositivos importantes que podem ser cobrados na prova, principalmente daquela função de operações especiais. Aqui que trouxe a possibilidade, tá, dos membros da carreira andarem no porte de arma, está aqui, que é uma reivindicação antiga dessa categoria. Vamos lá, artigo 36. O interstício para a próxima progressão funcional. Professor, o que é o tal do... o que é o tal do interstício? Olha só, gente. Vamos lá, progressão horizontal. Então, o progressão horizontal. Então, você tem aqui a classe A, você tem aqui a classe B, você tem aqui a classe C e você tem aqui a classe D. Interstício é aqui, é esse cara aqui, o tempo. No caso aqui na regra nova 3 anos. 3 anos, né? E esse cara aqui foi para 5 anos. Ok, vamos lá. O interstício, que é o interstício, é essa diferença aqui, esse tempo, né? Para a próxima progressão horizontal dos atuais servidores será contado a partir da data do seu último enquadramento horizontal, respeitando o disposto no artigo 2º da lei tal. Então, está aqui para você, ele define aí as regras quando passa a contar. É uma regra de transição. Por quê, professor? Porque, com certeza, a regra anterior era diferente, né? Eu posso arriscar para vocês que a regra anterior devia ser 5, 5, 5, porque 5 é o padrão do Estado de Mato Grosso nas leis de carreira. Artigo 37. Agora é o seguinte, o artigo 36, ele falou do quê? Do tempo para a próxima progressão horizontal. Agora, o prazo para a próxima progressão vertical, ok? Dos atuais servidores será contado a partir da data do seu último enquadramento vertical. Ok, tranquilo, essas duas regras de transição. Artigo 37A, olha só, artigo 37A, toda vez que tem um A, tem um B, tem um C, digo para vocês que é potencial de prova, cara, assunto de prova. Os servidores que adquirirem o direito de progressão com fulcro do artigo 8º dessa lei complementar, número 507, 16 de setembro de 2013, terão os valores calculados com base no parágrafo único do artigo 12 da Lei Complementar 389, de 31 de março de 2010, considerando os subsídios da categoria vigente à época. Então, aqui é uma regra de transição, né? Aqui não deve cair em concurso esse cara aqui. Artigo 38, comigo. Para efeito de comprovação de curso superior, ou pós-graduação será considerado diploma o documento expedido e ou validado consoante as normas do Ministério da Educação. Está aqui. Por que eu falo isso? Porque nesse estatuto aqui, nós temos aí diversas promoções aí horizontais com apresentação de diploma. Bacana? Aí vamos lá, um direitinho que criaram no parágrafo único, né? Mais um benefício para a categoria. Nos casos em que o diploma ou certificado estiver em fase de expedição ou registro, será considerado atestado de conclusão acompanhado do respectivo histórico escolar. Então, esse cara aí, né, o histórico escolar ou o atestado, já serve para a progressão, né? 39. O servidor que ingressar na carreira dos profissionais do sistema penitenciário, a partir da data da publicação desta lei complementar, terá o direito à sua primeira progressão na carreira com o cumprimento do estágio probatório. Olha que coisa interessante, né? Professor, qual que é o interstício, o prazo da progressão vertical? Cadê aqui? A sua progressão, né? Olha só. Qual que é o prazo da sua progressão vertical? 3 anos. Professor, qual que é o prazo do estágio probatório? 3 anos. Quem que falou isso? Lei complementar 80. Então está aqui, então coincide. Qual que é o prazo da progressão horizontal?
3 anos. Só que na horizontal, você deverá fazer o seguinte na progressão horizontal. Você tem que ter também conhecimento, você tem que adquirir outros requisitos para você ter a progressão horizontal. Finalmente, capítulo das disposições finais. Tá? Finais. Artigo 40. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, nenhum servidor poderá se eximir do cumprimento dos seus deveres. Então está aqui, professor, é porque, professor, eu tenho uma religião que na segunda-feira não trabalha. Dane-se. Você entrou aqui, você já sabe a regra. Você não pode eximir do seu trabalho por motivos de crença religiosa. É o caso que eu dei. Convicção filosófica ou política. Eu não vou porque eu não concordo com o partido desse governador. Não vai lá, você vai levar um processo administrativo lascado nas costas. Tá? Então está aqui o artigo 40. Importante, hein? 41. É assegurado ao servidor penitenciário o direito de associação profissional ou sindical. Aqui, seguindo a regra constitucional que você tem aí, livre direito de associação. Aqui não está obrigando o cara. Detalhe, não está obrigando o cara. Professor, eu sou membro da carreira. Eu não gosto desse povo do sindicato. Problema seu. Eu não quero me filiar. Alguém pode obrigar a filiação? Não, não pode. Tá? Você tem um direito e você exerce se você desejar. Mas, conselho para vocês, sindicato forte, categoria forte, esse plano de carreira aqui é maravilhoso, poucas categorias têm um plano de carreira com tantos benefícios aqui e possibilidades como esse aqui. Então, preste atenção, tem que filiar sim. Artigo 42. Os efeitos da presente lei complementar estendem-se aos inativos. Olha aí, a regra da paridade, olha aí, regra da paridade, que as emendas da Constituição aí está querendo cortar, isso aqui é a regra da paridade. O que é a regra da paridade? Todos os benefícios da galera da atividade, que está em atividade, dos ativos, estende-se para os inativos e pensionistas, da carreira dos profissionais do sistema penitenciário, observado o disposto na Constituição Federal. Então está aqui para vocês, né? A regra da paridade, o artigo 42. 43. Os servidores do sistema penitenciário terão direito à carteira funcional de identificação, que substitui, inclusive, o RG, a ser fornecida quando do ingresso da carreira, cujos critérios serão definidos mediante ato do Poder Executivo. Então, está aí para vocês, a galera aí terão direito à carteira funcional, né? A famosa carteirada, né? Artigo 43A, importante demais esse cara aqui. Isso aqui foi o direito da categoria a portar arma de fogo. Vem comigo aqui. Ao serviço, potencial questão de prova. O servidor agente penitenciário do sistema penitenciário terá direito a portar arma de fogo. Tá? Arma de fogo institucional. Então, não é a sua particular arma de fogo do Estado. Mesmo fora do serviço, desde que acompanhado do termo de cautela ou ordem de serviço, expedido pela autoridade competente, bem como portar arma particular. Olha aí, bem como portar arma particular. Também tem essa regra aqui, desculpa pelo descuidozinho aqui. Desde que acompanhado do certificado do registro, em nome do portador, devidamente expedido pelo Departamento de Polícia Federal, observado sempre a sua validade, cujas características, critérios e procedimentos ficam vinculados ao cumprimento dos requisitos constantes na Lei Federal 10.826, que é a Lei de Porte de Arma, e alterações, portaria 613 da Polícia Federal, Então está aqui para vocês agora o seguinte, né? Eu posso portar porte de arma? O que está falando aqui? Duas coisas. Hoje o cara servidor ele pode portar porte de arma. Institucional, se está no exercício das funções, a gente vai ter que ler mais artiguinhos. 2, se o cara cumpriu as regras atuais. Então, mesmo o professor Luiz aí, tá? Não pertencente à carreira, mas se eu cumprir as regras da Lei 10.826, que é do porte de arma, se eu me enquadrar nesses requisitos, eu posso estar aí tendo o porte de arma. Porte de arma, tem que ler tudo. Parágrafo 1º. Na carteira de identidade funcional dos agentes penitenciários do sistema penitenciário, quando considerado apto, será impressa a autorização para o porte de arma de fogo em todo o território estadual, com a seguinte redação: o servidor tem o direito ao porte de arma de fogo, consoante a legislação vigente.
Então, lá na carteira funcional, vai estar já o registro, a autorização. 2. O agente penitenciário do sistema penitenciário poderá, desde que, no exercício de suas atividades institucionais, regulamentares, portar arma de fogo no uso restrito, atendidos os requisitos legais, após treinamento específico. Olha as regras aqui para o cara ter o porte de arma. Primeiro, uso restrito na função, atendidos os requisitos legais, após treinamento específico, observando os padrões de aferição de capacidade técnica para o manuseio de armas de fogo, estabelecidos pelo Departamento da Polícia Federal. O que está falando aqui? Não, o cara, para ter esse benefício do porte de arma, que até é preciso, dada aí a situação, né, porque ele, como vai fazer a guarda também do muro, né, o muro vai fazer transporte de reeducandos, de preso, o cara tem que ter o quê? Ele tem que estar habilitado para isso, né? Senão ele pode provocar o quê? Pode provocar, inclusive, acidentes, né? O agente penitenciário do sistema penitenciário ficará responsável pela guarda, conservação e manutenção da arma de fogo sob a sua responsabilidade, estando sujeito a sanções administrativas cabíveis e criminais contra a sua inobservância. E, finalmente, né, os 2 últimos parágrafos, não será permitido ao agente penitenciário do sistema penitenciário o uso de arma de fogo pessoal para o desempenho de suas atividades institucionais regulamentadas. Questão de prova. Então, a arma tem que ser institucional. O professor não pode levar... Não pode. Tem que ser a arma do Estado. O secretário do Estado de Justiça e Direitos Humanos estabelecerá, mediante portaria, os procedimentos para o porte de arma de fogo ao agente penitenciário do sistema prisional. Bacana. Agora vamos para o outro artigo, né? Artigo 44, ele vai regulamentar o seguinte. O artigo 44, ele vai regulamentar o seguinte. O servidor penitenciário, ele pode ser cedido? Pode ser cedido. Mas somente nas condições do artigo 44, né? Vamos lá. É permitida a cessão do servidor regidos por esta lei complementar aos órgãos e poderes do Estado de Mato Grosso, da União dos Municípios, nas seguintes condições. Então é o seguinte, né? Um cara é senador e vai lá e requisita um servidor do sistema. Pode? Pode. Pelo artigo 44, né? Quais as regras? Quais as condições? 4 condições. Primeira condição. O ônus da cessão. Quem que vai pagar o salário do cara? O ônus da cessão do servidor, que trata o caput deste artigo, será da entidade cessionária, salvo ser para o exercício de funções inerentes ao sistema penitenciário. Então, olha aí. O que diz o inciso primeiro? Cara, se o senador pediu o sujeito, o Senado paga o salário dele. Isso que está falando. Agora, se quem for pedir o sujeito lá para trabalhar e esse sujeito vai lá por interesse do sistema penitenciário, é claro, ele vai estar em exercício das suas atividades. 2. O sistema penitenciário deverá celebrar convênios para a cessão e ou permuta de servidores com unidades federais, municipais e filantrópicas para execução de serviços do sistema penitenciário, né? O que acontece? Pode ter um presídio federal aqui, né? Pode ter um presídio federal e a União faz um convênio com o sistema penitenciário para a cessão de servidores. Aí tudo bem. 3. Fica vedada a mobilidade do servidor do CISPEM-MT quando estiver no exercício de cargo comissionado, contratado temporariamente, em um estágio probatório ou responder a processo administrativo, ético ou disciplinar. Ou seja, ele não pode ter essa mobilidade em 4 hipóteses. Exercício em cargo comissionado, contratado temporariamente, estágio probatório ou responder processo administrativo. São 4 hipóteses que ele fica vedado a sua mobilidade. E, inciso 4, diz o seguinte: o servidor cedido nos termos do caput desta lei complementar, poderá ficar afastado por um prazo de 24 meses, prorrogáveis uma vez por igual período. Ou seja, o inciso 4 ele colocou data, período aí dos efeitos dessa sessão. Muito importante, muito legal, parabéns para quem fez isso, né? Vamos lá. Artigo 45 diz o seguinte: aplica-se ao disposto desta lei complementar ao servidor estabilizado
nos artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ok, então o que acontece aqui? O artigo 45, nós temos dois tipos de servidores. Nós temos aqueles servidores efetivos, ok? Os servidores efetivos, o provimento é exclusivamente através de concurso, certo? E nós temos os famosos estabilizados. Essa regra de concurso foi instituída pela Constituição de 88. Antes não tinha concurso, né? Então, o que aconteceu? A Constituição Federal, lá no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, criou uma regra para estabilizar, né, esses servidores para terem a estabilidade. Então, são hoje estabilizados. Então, o efetivo estabilizado, ambos têm uma coisa em comum. Eles têm a estabilidade. A estabilidade no serviço público. Tá? Não pode ser mandado embora. O principal benefício da estabilidade. Ok? Efetivos concurso, é isso que vocês serão. E nós temos estabilizados. Professor, fala um pouco mais dessa regra estabilizada. Faz aquele famoso reforço pedagógico. Tudo bem. Reforço pedagógico é a leitura. Vamos lá no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aqui tem que inverter aqui. Vou consertar esse cara agora aqui. Que houve um pequeno erro aqui de digitação, gente. Consertando esse sujeitinho aqui. Então, Ato Constitucionais das Disposições Transitórias. Então, está aqui para a galera aqui. Esse cara aqui, vamos fazer a leitura aqui. Reforço pedagógico. Quais, então, esse artigo aqui da Constituição vai ditar as regras da estabilização. Os servidores públicos civis da União, olha só, da União, dos Estados, no nosso caso, Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas em exercício da data da promulgação da Constituição. Data da promulgação da Constituição. Quando que a Constituição foi promulgada? Foi em dia 3 de outubro de 1988. Há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos de forma regulamentada pelo artigo 37 da Constituição, serão considerados estáveis no serviço público. Então, esses estáveis aqui, estáveis chamados de estabilizados. Então, o que está falando aqui? Todo mundo que ingressou, né, há 5 anos antes da promulgação, ou seja, 82 é 5 anos antes, não é isso? De 88. Então, esse cara aqui, que é aquele cara que não foi para o concurso público, o artigo 37 é o concurso público, esse cara é considerado estabilizado. Né? Parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem ao concurso para fins de efetivação. Então, olha aí, né? Então, o tempo aproveita para o concurso. 2. O disposto nesse artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo o tempo de serviço não será computado para os fins do caput desse artigo. Ou seja, cargo comissionado está fora, né? E, finalmente, o dispositivo deste artigo não se aplica aos professores de nível superior nos termos dessa lei. Não, professor de nível superior não foram estabilizados. Agora, professor de nível médio, muitos foram estabilizados. Bacana? Essas são as regras da estabilização. Artigo 46. O servidor penitenciário, quando preso provisoriamente por cometer um delito, terá direito à prisão em dependência separada e estabelecimento específico, por gênero, em consonância do artigo 84, parágrafo 2º da Lei Federal 7.210, de 29 de julho de 1984. Ok, né? Então, o que acontece aqui? O cara, veja bem, o cara trabalha sempre, todo dia ele bate chave lá, ele tira o cara da cadeia, né? Prende todo, movimenta o cara ali. Está em contato direto com os presos. O cara vai, escorrega, é preso. Apronta. Ele não pode ir para o mesmo presídio, cara. Ele vai ser perseguido, ele vai ser maltratado, assim entendemos, né? Entre aspas. Então o cara tem que cumprir, tá? E tem que ter, olha só, ele tem que cumprir,
tem que ter uma dependência separada para ele e estabelecimento específico. Por exemplo, nós temos um estabelecimento desse aqui em Mato Grosso, que é o lá de Santo Antônio. Lá só fica quem? Preso só pessoas lá da Polícia Militar, Polícia Civil, eu acho, e acho também o sistema prisional. Bacana? Fechou? 10. Então o cara tem esse, mais do que justo isso aqui. Artigo 37. Fica autorizada a criação da corregedoria do sistema penitenciário. Vai ter uma auditoria própria, né? Artigo 48. Presta atenção aqui, né? Artigo 48 vai tratar sobre as operações especiais. Os profissionais agentes penitenciários que forem atuar nas atribuições de operações penitenciárias especializadas, dentro do agente prisional nós temos duas especialidades, aqui é uma delas, passarão por criteriosa seleção para serem capacitados e treinados pelo curso de operações penitenciárias especializadas. Rapaz, esse curso aqui eu tenho conhecimento que é um curso top, hein? Muito bom esse curso, hein? Conhecimentos e habilidades técnicos, físicos e psicológicos para assumirem gradativamente as atribuições previstas no parágrafo 3º do artigo 8º dessa lei complementar até o mês de dezembro de 2014. Bacana, né? Parágrafo 1º. Os atuais agentes penitenciários passarão por curso de capacitação em conhecimentos e habilidades técnicos, físicos e psicológicos para atuação conforme a atribuição de inciso 3 do artigo 8º dessa lei complementar. Parágrafo 2º. O agente penitenciário que for atuar nas atribuições de operações penitenciárias especializadas, após a formação do curso de operações penitenciárias especializadas, somente poderá solicitar o seu desligamento depois de transcorrido 3 anos de efetivo exercício da função, salvo por outro motivo devidamente fundamentado. O que acontece, cara, artigo parágrafo 2º aqui? O Estado foi lá, pagou o custo de operações especiais para o cara. Lascado, bom, top, investiu dinheiro, tempo, né? O cara passou, o cara está treinado, o cara está top, e aí? Aí o cara pega e sai e vai aplicar esse conhecimento em outro lugar. Não pode, aqui está dizendo que tem que ficar 3 anos. Aí tem um negócio aqui que eu não gostei. Essa porcaria desse salvo. Né? Salvo por outro motivo devidamente fundamentado. Aí você dá brecha aí, né, para a turma dos advogados aí, ó, ganharem dinheiro em cima para tentar derrubar. Isso aqui é uma famosa brecha da legislação, né? Essa famosa brecha aí que a legislação deu. Pisada na bola do legislador. Parágrafo 3º. A exoneração, a demissão e o desligamento a pedido das atribuições das operações penitenciárias especializadas, antes de findar o prazo disposto no parágrafo anterior, 3 anos, acarretarão a obrigação de ressarcimento do valor correspondente ao investimento despendido por conta do custo de operações penitenciárias especializadas, computando-se para tanto o tempo restante de permanência legal. Mais do que justo, né? O cara tem que ficar lá 3 anos de quarentena. O cara ficou 2 anos, faltou 1. Ele pediu para sair porque passou no outro concurso. Aí o que acontece? O Estado tem que ser ressarcido do investimento que fez no sujeito. Claro que tem que ser ressarcido. Fechou? Pronto. Artigo 49. Olha, são 50 artigos, né? Chegamos, né? Vimos todos os artigos nessa aula, né? Todos os artigos. O regimento interno do sistema penitenciário será elaborado por comissão multidisciplinar composta por representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e os servidores da carreira indicados pelos sindicatos da mesma e deverá ser publicado num prazo de 180 dias. Artigo 50. Revoga-se as disposições em contrário, em especial artigos 4º ao 8º da Lei 8.260, de 28 de dezembro de 2004. Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 31 de março de 2010, independente do que, bacana, tá aí para vocês. Terminamos. Uma aula aí, uma específica, uma aula muito importante, Lei Complementar 389, que regulamenta aí as carreiras do sistema, a carreira do Sistema Penitenciário Nacional. Bacana. E para encerrar essa grande aula com muito conteúdo, tenho certeza que vocês aí se motivaram, tenho certeza que vocês aprenderam um pouco mais sobre a sua futura profissão. Uma frase aqui para encerrar essa grande aula. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas,
pois eu também sou o escuro da noite, né? Muito filosófica, né? Clarice Lispector. Bacana, meus amigos. Um forte abraço para vocês. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.